Beleza, queridos? Livro de Atos, Natan, meu filho amado, em quem me comprazo, Mateus 3,17. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aliás, teremos batismo, ou em dezembro agora, ou no mais tardar em janeiro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse tempo, por esta hora, a hora da palavra. Te pedimos que continues falando conosco desta feita, uma vez mais, através da ministração, da pregação, da explanação, da explicação da Tua palavra. Que a Tua palavra nos pegue, que a Tua palavra nos acerte, que a Tua palavra nos alimente, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua palavra nos esclareça, que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra nos limpe, que a Tua palavra nos lave, que a Tua palavra nos purifique, que a Tua palavra nos capacite, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pelo qual o Senhor a designou. Que ela tenha vez, tenha voz entre nós, repreenda todo espírito contrário à Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos unja e nos use a pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento, igreja amada, em nome de Jesus Cristo. Em 30 minutos, nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesta noite sobre as quatro principais colunas do cristão. As quatro principais colunas do crente. Grave isso. Grave isso. Toda construção, por menor que seja, que se preze, deveria ter pelo menos 4 colunas. Nós já descobrimos nessa propriedade, depois que começamos a fazer o terraço, no mínimo 12 colunas, e grossas, uma ferragem grossa, pesada, estilo modelo antigo, para que, acredito eu, fosse feito até um prédio, em nome de Jesus. Amém? Mas eu gostaria de falar sobre 4 colunas da vida do cristão. Bem, minha amada, participa conosco da palavra do nosso social, em nome de Jesus. Uma das nossas alunas, das nossas seminaristas, fique à vontade. Depois a gente leva a irmã em casa com alguns irmãos, ou arruma uma carona solidária para a irmã, em nome de Jesus. 4 colunas. Eu costumo dizer que quando eu comecei a fazer nossa casa aqui na Alfredo Moreira, próximo à caixa d'água,
Papai começou a fazer uma sapata, aliás, pelo incrível que pareça, 12 sapatas também. Eita! Eu lembro que o meu irmão, um pouco mais baixo do que eu, 1,70 m de altura, sumiu dentro de 2 sapatas. Eu falei, papai, eu só queria construir uma casa para sair do aluguel, tirar minha esposa, minha filha na área, fazer 2 aninhos. O papai disse algo que eu nunca esqueci. Cada sapata, um saco de cimento Mauá que ele queria, subindo com 6 ferros 516, 6 ferros disso, um pé de galinha, radier e uma pedra de mão. E papai disse assim, meu filho, o mais importante de uma casa não é a pintura, é a sua fundação. Eu disse, pai, eu não quero fazer um prédio, eu só queria um teto para cobrir as minhas meninas. E ele disse, nem que eu te ajude também financeiramente falando, mas a gente vai priorizar a fundação. Uns incrível. Nós fizemos um segundo andar, e Tânia disse era uma casa em cima da outra. Nós fizemos um terceiro andar, uma sacada, ou seja, um prédiozinho, um prédio, tudo por causa de papai. O mais importante realmente é a fundação. Não adianta pintar um muro caindo, não adianta colocar textura em um muro tombado, em um muro tombando, não adianta. Amém? Então, como está ou como estão as tuas colunas, as tuas fundações? Quero falar delas, 4 delas rapidamente. Primeira coluna, Natan. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz que nenhum fundamento foi posto além desse, o principal, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é pedra angular, é nossa coluna principal. Eita, é Ele. Rapidinho, um passeio, rapidinho. Livro de Mateus, a salvação como Salvador, como Senhor, como tudo, como base da nossa vida. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo de número 21 diz: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Livro de Mateus, ainda capítulo de número 9, no versículo 12 e o versículo 13, Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Livro de Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus Cristo diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Livro de Mateus, ainda capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Livro de João, vamos pular para João, tem que ser um passeio rápido. Livro de João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,3 e João 3,5, né? Ele fala, na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 5, ele diz que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Livro de João ainda, capítulo de número 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, aquele que me segue jamais terá fome. Eita, livro de João ainda, Natan, versículo 6, se não me falha a memória, o versículo 37, ele diz: aquele que o Pai me dá, isso vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Livro de João, capítulo 7, agora versículo 37 a 39, ele diz que no último e grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Não vai ao padre, vem a mim e beba, Jesus, não vai ao pastor, vem a mim e beba, não disse Jesus e vai ao Pai de Santo, não, vem a mim e beba, disse Jesus, não disse Jesus, vai ao psicólogo, não, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí o 39 diz que disse ele isso com respeito ao Espírito Santo, porque até então o Espírito Santo não havia sido derramado. Aí, Natan, para a mulher samaritana, glórias. bebi água agora, lembrei, João 4,
Verso 10 ele diz: mulher, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-lhe de beber? Tu me pedirias, e eu te daria água viva. Oh, aleluia! Livro de João, capítulo 8, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Eu gosto também de João 8, 58, que ele fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou na tua vida, eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita, eu sou, oh, aleluia. Livro de João, capítulo 10, 9 ao 11, o 9 ele fala assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. Só partear. O 10 ele fala assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham ouvido em vida e abundância. E o 11 ele fala: eu sou o bom pastor dá, não tira. O bom pastor dá, não troca. O bom pastor dá, não negocia. O bom pastor dá, não rouba. O bom pastor dá, não furta. O bom pastor dá, não subtrai. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Livro de João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Livro de João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele falou: ninguém vai. Ele falou: ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Ó, artigo definido: olha, eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, não há outro. Eu sou a vida. Sem caminho ninguém anda, sem verdade ninguém sabe, sem vida ninguém vive. É verdade que alguns preferem o contrário. Ao invés do caminho, a verdade e a vida, prefere o atalho, a mentira e a morte. Livro de Atos, Santana. Capítulo 4, versículo 12, Pedro diz: porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salvo. Vamos pular para Atos 16, 31, quando Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Romanos 1,16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho. Tem crentes que não se envergonham do Evangelho, mas tem crentes que envergonham o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, Paulo escreve assim: se com tua boca creres, confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Serás salvo. Livro de... coloca o livro de Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz que vós sois salvos pela graça, a graça de Jesus, a graça salvadora, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. É um dom de Deus. Livro de Tito 2,11 diz que a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Perdão, o livro anônimo aos Hebreus 2,3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Se dissermos não a esse tão grande Salvador. Aliás, Hebreus ainda 7, 25 diz que ele, Jesus, é poderoso para, através deles, salvar a todos que por meio deles chegam a Deus. Olha que coisa tremenda. Porque Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eita! Eu pulo para o Apocalipse. Capítulo 3, versículo 20, ele fala assim para o pastor de Nova Sé, que ele estava do lado de fora da igreja. Ele disse: esse que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e serei com ele, e ele comigo. Jesus é a nossa coluna principal. É a nossa principal coluna. É a pedra de esquina. É ele que é a nossa base principal. Seria de você se não fosse ele. Mas eu quero rapidamente, porque a hora avança, falar sobre a segunda coluna. A segunda coluna do cristão se chama isso aqui, olha, Palavra de Deus. Palavra de Deus. Meu Deus, meu celular está chinalhado, eu vou ficar 2 dias sem celular. Não vou morrer não. Minha preocupação é Natan ficar 2 dias sem celular. Deixa eu falar uma coisa para você. Está levando de goleada no celular. Ainda segundo as pesquisas, existem mais Bíblias do que celulares no Brasil. Mas os celulares estão dando de goleada. Eu conto aqui, vocês já sabem, irmãos, acabava o culto 9 da noite, 10 da noite, irmão me ligando: pastor Eduardo, cheguei já aqui no Rio do Ouro, no Engenho do Roçado, preciso voltar, estou indo para aí. Esqueci meu celular. Várias vezes, várias pessoas.
Nunca vi nenhum crente voltar. Ah? Esqueci minha Bíblia. Segunda base. Outro passeio rápido. Pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, diz: só parte já terás o livro da lei. 17, 19, não é isso? E terás o livro da lei diante de ti. E nele lerás todos os dias da sua vida, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus e guardar todas as coisas que estão escritas na sua lei. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não se afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que aprendas a fazer tudo como nele está escrito, então prosperarás o teu caminho e será bem sucedido. Livro de Salmo 1, verso 2: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Livro de Salmo 19, versículo 7, eu gosto de recitar uma versão que diz assim: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Crentes que lê a palavra, que estuda a palavra, que medita a palavra, que mergulha na palavra, não sabe o que é depressão, porque a palavra é terapêutica. Quer ver como é que é terapêutica? Salmo ainda 107, versículo 20: e Deus enviou sua palavra e os sarou e os curou daquilo que lhes era mortal. Agora vou dar um pulo para Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao mais profundo, ao ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos voltar no Salmo? Salmo 119, versículo 9. Como conservará o jovem? Aqui, estou fazendo 57 anos, nem parece, né? 57 anos, jovem. Como conservará o jovem puro, limpo o seu coração, o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Eita! Salmo 119, Salmo da palavra, versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não há atalho para a santidade, só a palavra de Deus. Guarda a tua palavra no meu coração, para eu viver uma vida consagrada, uma vida impecável, para eu não pecar contra ti. O mesmo Salmo 119, versículo 89, diz: para sempre, ó Deus, a tua palavra está firmada no céu. O que nós temos é xerox, é cópia, mas a original, para sempre está no céu. O mesmo Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mesmo Salmo, versículo 140 diz: puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima, por isso teu servo a ama. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Isaías 34, 16, Natan: parte A: buscai no livro do Senhor e lede. Eita! Jeremias 1,12: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Mateus 5,18: não passará um e um tio da lei, da sua palavra, sem que tudo se cumpra. Mateus 24,35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. João 5,39: Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras diariamente, para ver se as coisas eram de fato assim. Meus 2 filhos examinavam conosco diariamente as Escrituras, tanto examinavam que aprenderam a ler na palavra do Senhor. Você já conhece a história de Natan, né? Só fez uma semana de primeira série, passou na semana seguinte para a segunda série, porque já sabia ler. O único dos 17 alunos naquela turma de primeira série que sabia ler e escrever. Eu vou dar um pulo, lá para 2 Timóteo, para confirmar esse texto, capítulo 3, versículo 15, que diz que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Agora a gente volta, Natan. Está em Atos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eita! Pula para Efésios, capítulo de número 6, versículo 17. De toda a armadura do soldado cristão para a batalha espiritual, grava isso aqui. De toda a armadura do soldado cristão, que está em Efésios
capítulo 6, do 10 ao 18, que termina o coração, a arma ofensiva da armadura do soldado cristão, a única, todas as outras vocês podem conferir, são defensivas. Diz assim, 6,17, e tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi a arma pela qual Jesus venceu o diabo na tentação no deserto, de Mateus 4, de 1 a 11. Versículo 4, então versículo 7, versículo 10, Jesus falou assim, olha, para as 3 tentações, está escrito, está escrito, está escrito. Eita! Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz, prega a palavra. Insta, insista, a tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo, aliás, capítulo 2, versículo 15, diz assim, então, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem, e que maneja bem, e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse. Nos seus 66 livros, nos seus 1189 capítulos, nos seus 31.173 versículos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha o 17, então o 17 eu não tenho totalmente de cor ainda. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus 4:12 já falamos, né? Pula para Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 22, 23. Diz, procura tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não ouvintes negligentes, enganando-se a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se a um homem que se contempla no espelho do seu rosto natural e para logo vai, até mesmo se esquece de como era. Aliás, foi a minha primeira pregação. E a primeira pregação do meu filho também. A minha primeira pregação em março de 85. Eu novo convertido, com 6 meses de conversa. Foi o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte que nos eleva do Vale da Depressão. Pode ler Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Agora olha 26 e 27. Mas todo homem, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, nécio, louco, dependendo da versão, que edificou sua casa, a casa do seu ser, a casa da sua vida, sobre a areia. Olha, os mesmos intempéries, e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, ela caiu, sendo grande a sua ruína. Os mesmos intempéries que vieram para um, vieram para o outro. Não importa o que vem de fora, o que importa é como está dentro. Eita! Se a palavra de Deus está dentro de você, não importa o que vem de fora, não importa o que fizeram com você, mas sim o que você está fazendo com o que fizeram com você. Os meus intempéries, caíram as chuvas, provações que vêm de cima, só Deus prova, Deus não tenta ninguém. Tiago 1, 12, talvez invada o 13. Amém? Transbordaram os rios, lutas que vêm de baixo, tentações. O diabo tenta. Aliás, o diabo te tenta para tirar o pior de você, e Deus te prova para tirar o melhor de você. Mas soprar os ventos, que é isso? Soprar os ventos são lutas naturais que acontecem com qualquer um. Época do Covid, quantos crentes pegaram Covid? Quantos cristãos foram para o céu, morreram de Covid? Verdade ou mentira? Acontece com um, acontece com o outro. Mas não importa quem vem de fora. Se a palavra estiver dentro de você, escute, você não vai cair. A tua casa não vai cair. Você está firmada na rocha. Está firmada na rocha. Foi Tiago, então bota Apocalipse.
1:3. Jesus fala, bem-aventurados que leem. Aí eu gosto de falar assim, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados que guardam as palavras aqui escritas desta profecia, porque o tempo está próximo. Pastor Carlos Henrique, Pastor Marinho, por que Carlos Marinho? Porque o tempo está próximo, porque o tempo se aproxima. Eita, meu Deus, 6 minutos, o que eu faço? 3 minutos para cada coluna? Vamos lá, terceira coluna do cristão é a oração. Perguntaram a todas, grande missionário, o que é mais importante? A palavra ou a oração? A oração ou a palavra? Ele falou, eu lembro que perguntava para um pássaro o que é mais importante, a sua asa esquerda ou a sua asa direita? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Eu já falei que um barqueiro fez um barco, batizou o barco e colocou escrito em cada remo palavra e oração. Palavra e oração. Bíblia e oração. Aí perguntaram por quê? Ele falou assim, porque eu preciso dos dois para ir avante, para ir adiante, para chegar no porto desejado, no lugar seguro. Porque se eu remar só com remo, oração, 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 o barquinho vai rodar só para um lado, mas não vai sair do lugar. Muita oração e pouca palavra é fanatismo, mas muita palavra também e pouca oração é formalismo. Eita! O barqueiro continuou, o pescador, e se eu fizer o contrário, remar só com o outro remo, palavra, 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 mas não tiver oração, eu vou rodar ainda que para o outro lado, mas também não vou sair do lugar. Eu, para atravessar vocês sabem, nós sabemos, para atravessarmos o bravio mar da vida, é oração e palavra. Eita Jesus, é oração e palavra, é oração, amém? E palavra. Rapidinho, esse vai ser um passeio mais rápido ainda. Livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz, de Sete nasceu Enos, e a partir daí você começou a invocar, a orar o nome do Senhor. Pula já para 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu vou pular os salmos, porque na verdade o salmo é um hinário judeu e um hinos cantados em forma de oração. Todos eles são oração. Qual é esse planeta? Vamos para o Novo Testamento rapidamente. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus fala assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta sobre ti, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aí depois, a partir do 9, ele ensina a oração do Pai Nosso. Quem ensina a oração do Pai Nosso? Poderia ser a oração dos apóstolos, dos discípulos, a oração dominical. Amém? Deram o nome de oração do Pai Nosso. E o de Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz, e contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eita! Nós lemos em Atos, aliás, tudo que nós estamos falando aqui está no texto básico, Atos 2, de 41 a 47, que a igreja orava diariamente, constantemente, unanimemente no templo. A igreja primitiva, aliás, a igreja do século 21 precisa aprender muito com a igreja do século do primeiro século. A igreja primitiva. E o Efésios capítulo 3, versículo 14, falou assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aliás, no Efésios 6, 18, a gente finaliza, né? Com toda oração e súplica. Perdão, orando em todo o tempo do Espírito. É isso. Ali encerra a armadura do soldado cristão. Aliás, a Escritura começa com oração, Gênesis 4, 26, termina, Mateus, Apocalipse, estou correndo, 22, 17. Terminando o último capítulo, o Espírito da noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Oração. Irmãos, praticamente tudo que acontece na terra é intervenção de Deus através da
das nossas orações e intercessões. E, portanto, nós precisamos orar mais. Orar muito mais do que nós temos orado. E por mais que você tenha orado, ainda te digo que tem orado pouco, porque nós precisamos. Aliás, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Essa é aquela oração incessante que aonde você estiver, você está orando. Não é a oração do Mateus 6,6 no quarto, que você fecha a porta sobre ti e ora no seu quarto secreto. E nem baseando também em Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos. Não, a oração orar sem cessar, orar incessantemente, você está dirigindo, está orando. Você está lavando a louça, está orando. Você está fazendo a comida, está orando. Você está varrendo a casa, está orando. Você está no ônibus, está orando. Você está trabalhando, mas você está em constante oração. Dizer às nossas irmãs do círculo de oração, as nossas irmãs do coque, que pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, mas muita oração, muito poder. Aleluia. Eu não entendo muita coisa ainda, e eu louvo a Deus por isso. Deus pega o seu servo Ezequiel para orar ele, para ele abençoar o povo. Como é que pode isso? É por isso que disse alguém certo dia que Deus não faz praticamente nada a não ser em resposta de oração. Eita, Jesus amado. Eu passei os 3 minutos para fechar a quarta coluna do cristão. A primeira qual é? A principal? Jesus. A segunda qual é? A segunda coluna do cristão? É a palavra. A terceira qual é? Oração. E a quarta se chama igreja. Os mais de 40 milhões de desigrejados, sem igrejas. Porque querem. Porque nunca tivemos tanta igreja no Brasil e no mundo. Deixa eu te dizer que a igreja é a quarta coluna do cristão. Ó, posso falar uma coisa? Tem um salmo da palavra, que é o Salmo 119. E tem um salmo todo da casa de Deus, que é o Salmo 84. E diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor meu, Deus meu. Mas adiante o mesmo salmo diz assim: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 nas tendas da perversidade. Essa palavra que Jesus todos os dias estava no templo. Quando ele estava na Galileia, longe, lógico, da Judéia, de Jerusalém, onde estava o templo, ele todos os sábados, até Lucas 4,16, Jesus estava todos os sábados na sinagoga, como era o seu costume, parte B. O texto que lemos como base diz que os apóstolos diariamente estavam unânimes no templo. Eu, com todo amor e carinho, amados, todo amor e carinho, vocês sabem disso. Eu, a diaconisa Tânia, e o obreiro, o jovem obreiro Natan, nunca faltamos um culto. Todos os dias estamos unânimes no templo. Todos os dias de culto. Estamos aqui. Amém? Só para terminar, eu preciso, porque já deu 9 horas. Outro texto, último, Natan, para fecharmos. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Ó, de novo. Quanto mais que vedes, e o dia dele, se aproxima. Jesus está voltando. Meu genro diácono Igor de Andrade trabalhou hoje, rodou, e aí ele disse que muita gente indo para a praia, muita gente indo para roda de samba, muita gente indo para tanto lugar, né? Domingo de manhã eu vou para a escola dominical, vou para a feira. Domingo de manhã eu vou para a escola dominical, vou para o mercado. Domingo de manhã eu vou para a escola dominical, vou fazer sacolão. Cuidado, Jesus pode voltar um domingo de manhã. Ao invés de você estar aqui, você está na praia. É pecado ir à praia? É pecado ir à feira? É pecado no mercado? É pecado fazer compra? Não. Mas cuidado. Porque a palavra de Deus diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais que vês, e o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe nesta noite.
E que cada um de nós possa observar, tá, muito bem essas nossas 4 principais colunas: Jesus, palavra, oração e igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.